Olá, amigos, muito bom dia. Estamos aqui para dar sequência aos nossos trabalhos e hoje a gente vai bater um papo sobre o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema o sede perfeitos, anunciado pelo Cristo. E a gente vai tentar ficar ali entre os itens 1 a 11. No entanto, a gente nem vai conseguir bater todos esses itens. E para iniciar, vamos entender onde é que está contido essa ideia exarada pelo Cristo do sede perfeitos. Nós tiramos do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, versículos 44 a 48, o seguinte conteúdo: Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não faze assim os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. E como a gente pôde ver, gente, o tema do capítulo é a perfeição. Kardec, ele vai se esforçar ao longo de todo esse capítulo, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, para esclarecer que esse é o objetivo final, é a finalidade da criação, a perfeição. E como tal transcende, ou seja, ultrapassa, está acima de uma só encarnação. E só para a gente ter uma ideia, há mundos onde os habitantes não estão mais sujeitos à encarnação. Vivem num corpo mais sutil que esse material, mas ainda estão no processo evolutivo, nessa jornada, em busca da finalidade, que é o ser de perfeitos, que é a perfeição. E por que que a gente está enfatizando esses aspectos? Bom, primeiro, porque Kardec precisava se esforçar a fim de apresentar essas ideias, porque a sociedade em que ele vivia não estava habituada ao tema da reencarnação. E a fim de oferecer consolação, alívio, que é o papel do Consolador Prometido, a uma interpretação literal desse tema, que seria atingir a perfeição em uma encarnação, que, na nossa opinião, mais desanima do que empolga perante a grandeza da nossa própria imperfeição. E quem diz isso não somos nós, basta ir lá ler a classificação dos espíritos de terceira ordem, com os quais nós nos identificamos, para a gente ver a predominância do mal sobre o bem. Basta olhar para dentro de nós mesmos e nós vamos ter a exata dimensão dessa realidade, que desanima se você passa a pensar assim: nossa, preciso alcançar a perfeição, sede perfeitos, e eu só tenho essa chance para isso. Então, dito isso, e apesar disso, em momento algum do texto, Kardec irá minimizar ou desacreditar a literalidade da afirmação do Cristo. Mas antes, ele vai ampliar, como podemos ver, em algumas passagens que a gente escolheu, dentro desses itens que nós temos que comentar. Por exemplo, no item 3, o homem de bem. Kardec dirá o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É Kardec, ele compõe esse parágrafo abraçando duas linhas interpretativas que não se desmentem uma outra. Então, gente, numa primeira análise dessa frase, quando a gente pega o verdadeiro homem de bem
é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Considerando essa última parte uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, a gente vai ter a interpretação de que o verdadeiro homem de bem cumpre a maior pureza da lei de justiça, amor e caridade. E aí nós temos exatamente a reafirmação do compromisso com o fim a que fomos criados. Porque o verdadeiro homem de bem pode não cumprir agora, mas ele estará cumprindo quando tiver concluído, ou seja, quando tiver alcançado a pureza. Mas numa segunda interpretação, o verdadeiro homem de bem cumpre de acordo com a sua maior pureza, de acordo com o maior momento moral que tenha chegado à lei de justiça, amor e caridade. Porque o pronome possessivo sua traz a ideia de posse da maior pureza relacionada à pessoa do discurso, que é o verdadeiro homem de bem. E gramaticalmente, amigos, ambas as análises são válidas. Notem o cuidado de Kardec na elaboração das suas afirmações. Então, sim, temos o compromisso com a pureza, no entanto, nós devemos, a partir do nível moral a que tenhamos alcançado, cumprir a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, na dela e na nossa. Perceberam como há uma sofisticação na composição dos parágrafos do Livro dos Espíritos? E, num segundo momento, vamos ao item 4, onde Kardec nos falará dos bons espíritas. E ele dirá assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Bom, dentro desse parágrafo, nós temos alguns conteúdos que estão colocados. O primeiro é que o verdadeiro espírita tem uma moral que precisa ser transformada. Ou seja, ele tem más inclinações também. Somos espíritos de terceira ordem. Kardec compreendia isso. Então, não se trata de espírito puro. De aquele que se engana se colocando numa posição de semideus, de Cristo, não entendeu nada do que é o espiritismo. Ou é mais um missionário. E aí, quem somos nós para apontar? Mas nós, espíritos de terceira ordem, temos que colocar aqui, com base nessas afirmações de Kardec, o pé no chão. E entender que isso não é colocar o pé no chão para ficar acabrunhado, não. É para que nós tenhamos consolo perante os nossos próprios equívocos. Essa é a finalidade maior de Kardec. Um segundo aspecto é que, então, primeiro, a gente já entendeu, temos equívocos. Então, um segundo aspecto que é colocado numa contrabalança aqui, porque senão a gente fica só naquele campo, mas a gente tem equívoco, então tudo bem, né? Usando esse elemento como uma justificativa para marcar passo, para não sair do lugar. Não. Então, nesse segundo ponto, que está dentro da frase também, o verdadeiro espírita se esforça para modificar esses dois fatores. Então, ele está sempre buscando a autossuperação. Não basta entender, eu sou equivocado, sou um espírito de terceira ordem, mas estou trabalhando para me transformar. E isso está aqui dentro também. E, finalmente, meus irmãos, o que é mais importante aqui nessa frase, não que os dois aspectos anteriores não sejam importantes, né? Porque o primeiro
nos apresenta consolo, o segundo já nos joga aos peitos a nossa responsabilidade, e finalmente o terceiro diz que o trabalho não é exterior. Meu trabalho não é em transformar o mundo exterior. Porque quando ele fala reconhece-se, né? Quer dizer, reconhece a si mesmo. Eu não estou aqui para julgar o grupo espírita que me cerca. Porque isso não tem finalidade alguma. Eu estou aqui para ser juiz, sim, de mim mesmo. Isso é importante, porque muitas vezes a gente fica naquele mundo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral. Deixa eu ver quem está se transformando moralmente aqui, para eu reconhecer quem é quem. Kardec não quis jamais dizer isso. Olha a eficácia gramatical dele, usando essa voz passiva reflexiva, para dizer que não é você reconhecendo os outros, não. É você reconhecendo como você está, reconhecendo a si mesmo. Isso é fundamental. Porque o nosso compromisso de crescimento é conosco mesmo, como a gente já afirmou aqui. Gente, para enriquecer o mundo das ideias, a gente vai sair um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo para trazer Emmanuel, para nos apresentar seu entendimento acerca de Mateus, capítulo 5, versículo 44, que é justamente o comecinho do texto no qual se fundamenta, no qual Kardec vai construir o capítulo 17, o Sede Perfeitos, né? E nós encontramos uma citação de Emmanuel a respeito desse versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no livro Palavras de Vida Eterna. É o capítulo 16 do livro Palavras de Vida Eterna, né? Que traz como título Na Senda do Cristo. E nós sempre falamos que Emmanuel tem o mesmo cuidado de Kardec na composição dos seus textos. E muitas vezes, muitas vezes, nós vamos encontrar já no título do texto uma informação de grande relevância. E não é diferente do texto Na Senda do Cristo, porque fazendo uma análise mais profunda, senda é um caminho estreito, é uma vereda. Quando você está por um caminho estreito, é mais difícil de andar. É mais fácil andar por uma estrada pavimentada, você não vai ter dificuldades. Então, uma senda, um caminho estreito, uma vereda, é mais difícil de caminhar. É mais fácil de você se perder. É mais difícil de enxergar o caminho. Às vezes a gente se perde, às vezes a gente nem vê aonde a gente tem que ir. Que é, em síntese, que é de forma compacta, de forma resumida, o caminho para o ser de perfeitos. Não é fácil, é mais difícil. Você vai se perder eventualmente. Você não vai enxergar direito. Dado o quê? Dada a composição de um espírito de terceira ordem. A ignorância prevalece sobre o conhecimento. Tendência para o mal, o egoísmo, esses elementos que nos compõem, que tornam tão difícil caminhar por essa senda do Cristo. Dito isso, Emmanuel começa falando assim: o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos, caminho de espinhos, gerando flores. Calvário e cruz, indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro de elevação pelo sacrifício. E aí a gente vai dar uma paradinha, porque esse conjunto, até grande, né, de informações que Emmanuel nos apresenta,
representa o significado da bem-aventurança das aflições, que nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. E aí vem a dificuldade da gente entender como é que pode ser uma bem-aventurança, o conjunto das aflições que nos são apresentados nas bem-aventuranças. Mas isso significa, segundo o que Emmanuel nos apresenta, que nós já despertamos para a vitória da luz. Ele coloca ali, o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas. E a gente já despertou para a vitória da luz sobre as trevas. Que a gente quer produzir flores. E são dos espinhos que advirão as flores. Essas flores que representam sementeira, que representam frutos. É necessária a florada para que de lá venha o fruto, ou seja, resultado, produto. Significa que nós já buscamos a ressurreição em vida ainda. Quer dizer, é a morte do homem velho e o renascimento do homem novo, ainda durante a encarnação. Transformação. E esse que é o roteiro de elevação. E a gente já despertou para isso. E, por ter despertado, Emmanuel está falando que a gente precisa entender também que, para isso, nós vamos enfrentar uma senda, um caminho difícil de andar, fácil de se perder, difícil até de ver por onde tem que ir, com espinhos, com calvário, montanha, que você vai ter que subir, com cruz, simbolizando a ideia do sacrifício, da abnegação. E isso tudo vai representar, no conjunto, segundo o que Emmanuel nos trouxe, a lucidez de quem já escolheu voluntariamente a aflição como meio para a perfeição, para o ser de perfeitos. E note que quando eu falo que escolheu voluntariamente a aflição, não estou me referindo a quem está produzindo aflição em si mesmo ou noutros, porque isso é a desvirtuação da ideia. A gente está se referindo à aceitação das aflições que o caminho, que a senda estreita, essa sim nós escolhemos, nos trará por consequência. Escolher a senda estreita, o caminho do Cristo, ou seja, escolher exemplificar o que Cristo ensinou, com certeza trará esse conjunto de dificuldades por si só. E a gente vai entender isso. E a gente vai aceitar isso. Nesse sentido, nós não vamos produzir aflição. É a lei de justiça, amor e caridade, produzindo aflições educativas, pedagógicas. Por isso é bem-aventurança. Nesse sentido, nessa composição. Aí dá para entender. De outra forma, seria sadismo. Emmanuel seguirá dizendo assim, ó, inúteis desse modo, nos círculos da nossa fé, fé cristã, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Segue Emmanuel dizendo assim, ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E pelo que a gente entendeu aqui, Emmanuel está falando que mesmo que a gente não escolha o caminho estreito,
a senda do Cristo, o caminho do aperfeiçoamento, é pela própria finalidade da encarnação, irmãos, que em algum momento da jornada, ainda que eu tenha escolhido a estrada larga, pavimentada, bonita, essa estrada também vai se tornar uma senda estreita. Também trará consigo impositivamente aí. Eu não escolhi a estrada do Cristo, mas então eu vou receber de forma impositiva, obrigatória, mandatória, todo o conjunto das aflições. E para aquele que ainda não compreendeu a ideia simbólica do Calvário e da cruz, vai inutilmente tentar fugir da própria finalidade da vida, no sentido de encarnação. Finalidade da encarnação, que é nos oferecer instrumentação de surgimento, de crescimento. O sede perfeitos. Finaliza Emmanuel dizendo assim: acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. E aí quando eu li, eu confesso para vocês que eu falei, nossa, mas reclamar e queixar-se não é a mesma coisa? E aí eu falei, Emmanuel não repete. Às vezes ele repete, quando ele quer reafirmar algo. Mas aqui ele está apresentando três elementos, acusar, reclamar e queixar-se, que não estão em alinhamento com os princípios do Cristo, do Evangelho e do Espiritismo. Então tem que ser três. E aí a gente foi buscar o significado. E a ideia de acusar é a ideia de apontar, indicar um culpado, um responsável perante os problemas da vida, perante a senda estreita. Eu vou buscar culpado. E o culpado está onde? Está do lado de fora. Enquanto a lei de justiça aponta para dentro de nós mesmos. O verdadeiro culpado, o verdadeiro responsável. Reclamar. E aí vamos para a diferença, né, de reclamar e queixar-se. Reclamar, a gente encontrou a resposta no latim, na origem da palavra. Porque ela vem do latim reclamare, que significa clamar, gritar contra. E o sufixo re indica a ideia de uma repetição, de um movimento cíclico. Né? Interessante essa ideia. Bem interessante essa ideia. Esse movimento cíclico que nós nos lançamos para esbravejar, para clamar contra algo ou alguém. E, de novo, somos nós jogando a responsabilidade contra algo, contra alguém, do lado de fora. Enquanto, de novo, a lei de justiça, amor e caridade aponta para dentro, para a responsabilidade. E aí, finalmente, vamos para a última palavra, o queixar-se, que também, na sua origem no latim, cassoare ou cassiare, no latim mais popular, significa sacudir com força. Até quebrar, agitar, expressa insatisfação, desconforto, agitação por conta de uma situação. Ou seja, é um comportamento mais interior. E a gente lembra daí das palavras do Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. É o tumulto íntimo no qual nós mergulhamos
diante das aflições. É uma incapacidade de entender tudo que a gente vem explorando aqui, que é uma postura muito nossa mesmo, gente. Vamos lá, né? É bem nós. Quer ver se a gente estiver enfrentando uma dificuldade realmente volumosa. Aí, dificilmente, nós não vamos entrar nesse campo dessa ideia do queixar-se, que nos apresenta essa ideia de um inferno íntimo, de um caos íntimo, de um desequilíbrio íntimo. E a gente entende que é diferente. E concorda com Emmanuel, que não dá para acusar nem reclamar. Jogar a responsabilidade daquilo que me pertence, daquilo que eu preciso passar para chegar ao reino de Deus, à perfeição, no outro. Nem tampouco me queixar, ou seja, nem tampouco mergulhar nesse caos íntimo. Que esses elementos não são conjugáveis, não são praticáveis no campo dos nossos princípios, e que quando nós nos pegarmos praticando um, outro ou todos, a gente deve fazer todo um movimento de retorno. Bom, gente, e nós vamos terminar. Na verdade, Emmanuel vai concluir exatamente aonde Mateus nos apresenta as primeiras ideias do Cristo. Quando ele fala, eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos. Porque Emmanuel vai dizer assim, disse-nos o Senhor, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele complementa dizendo assim, isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete, é competência, é responsabilidade, viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude, por nosso exemplo, renovando-se para o bem, a partir da nossa atitude, a partir do nosso exemplo. Segue Emmanuel dizendo assim, de vez que, quando houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. E aí, gente, para mim ficou muito claro que é o único local onde é possível verificarmos a luz do reino dos céus é na nossa atitude, na atitude de quem já se convenceu de que deve seguir a senda estreita. E essa atitude, segundo Emmanuel, se dá pelo exemplo. Então, que nós possamos ser exemplos do que o Cristo tem nos apresentado, por intermédio de seu Evangelho, por intermédio das obras espíritas, é que nós possamos brilhar a nossa luz, oferecendo a todos aqueles que ainda não se apresentaram para a tarefa, enxergar por nosso intermédio, por intermédio do nosso exemplo, um pouquinho do que é o reino dos céus. Porque um pouquinho é tudo que nós temos para oferecer. Muito pouco. Mas que nós possamos, então, oferecer esse pouco. Desejamos a todos uma ótima semana e até a próxima oportunidade.